Cista Canabista, direto do Império Colorado Denver, falando hoje sobre veganismo, a dieta suicida. Eu não sou vegana, nunca fui e nunca serei, mas eu tenho um membro da família que é. Meu irmão, 40 anos, vegetariano há 20 e vegano já há 10. Ele é a minha grande motivação para fazer esse vídeo e todos os outros relacionados à desinformação em saúde. Então vamos lá, da onde vem o veganismo? A história da evolução humana mostra que o cérebro vinha lá evoluindo, mas há 1,5 milhão de anos atrás, ele passou a evoluir de forma mais rápida. E ao que tudo indica, foi quando os nossos ancestrais passaram a comer mais carne. O cérebro aumentou e o estômago diminuiu, porque a carne é um alimento mais efetivo para a obtenção de energia. E é esse o motivo pelo qual o ser humano se alimenta. É por isso que a gente come. A gente come para obter energia para as nossas células, do nosso corpo e do nosso cérebro. O homem da caverna não era vegetariano e muito menos vegano. E por conta do número de influencers veganos na internet falando o oposto, tem gente hoje defendendo que antropologia seja ensinada na escola de medicina. Ideia que eu aprovo totalmente. Se você perguntar para a antropóloga, a pessoa formada em antropologia, ciência que estuda a humanidade, nós, homens e mulheres, estes seres que possuem o polegar opositor e um córtex altamente desenvolvido, ela, a antropóloga, não vai te dizer que existem provas de que os nossos ancestrais comiam carne. Mas existem indicações que nos levam a acreditar que muito provavelmente os nossos ancestrais comiam carne. São elas, a nossa arcada dentária, o nosso trato digestivo. E só esses dois, para quem valoriza a ciência e já fez alguma aula de sistema digestório na vida, já seriam suficientes. Pensamento crítico é isso, gente. É avaliar as ideias baseado nas informações que você já tem, de forma crítica. Isso faz sentido? Ou isso tá me cheirando a baboseira? Portanto, quanto mais coisas você estudar, quanto mais coisas você souber, mais capacidade crítica você vai ter. Ao que tudo indica, o veganismo é contra-evolutivo. É contra a evolução do ser humano. Aí a minha amiga aí de São Paulo falou: ai, mas a evolução ainda não acabou, Renata. A gente ainda tá evoluindo. No futuro seremos todos seres herbívoros. Aí eu parei, pensei, será que ela tá certa? Porque ela que é vegana, ela que deve saber. Eu não sei porra nenhuma de dieta, nunca nem pensei em tirar nenhuma classe de alimentos da minha dieta. Sai fora, comida é alimento. Alimento é o que te dá energia. Então deixa eu pesquisar aqui, né? Será que o trato digestivo, o trato digestório apresenta algum indício disso que ela falou? Que estamos caminhando para nos tornarmos herbívoros? Será que o ser humano está desenvolvendo um segundo estômago? Ai, porque eu, cara, bebi, fumei, comi pastel e bacon a vida inteira. Se tiver um jeito de colocar um novo estômago, puta, só agradeço. Mas não tem, amiga. Não tem nenhum indício de que o ser humano esteja desenvolvendo um segundo estômago para se parecer mais com os herbívoros. Aliás, a vaca tem 5 estômagos, você sabia? Por isso que ela dá conta de toda aquela matéria vegetal. O que tem é uma enzima chamada pepsina no seu estômago humano, vegano ou não vegano. Você tem uma enzima chamada pepsina, que é uma enzima especializada em quebrar proteína. Você come a carne, a pepsina vai lá, quebra aquela proteína em pequenos aminoácidos, os aminoácidos são absorvidos, você continua a sua vida. Resultado de milhões de anos de evolução. Os animais herbívoros não têm pepsina. Eles têm um outro conjunto de enzimas que serve para digerir celulose e aquele monte de fibra, aquele monte de planta. Enzimas essas que você, ser humano, não tem. Ser humano não metaboliza a fibra, a gente não quebra a fibra. Serve para formar o cocô. E é isso aí. Tem que comer para formar o cocô. Se comer muito, vai te ferrar. Quem tem enzima para digerir celulose é o boi e a vaca. Portanto, amiguinhos, a evolução vai para frente. Ela não vai para trás e ela não vai pro lado só porque você agora virou vegano e te apraz.
Os primeiros registros que temos na história sobre o veganismo, uma versão radical do vegetarianismo, são dos anos 1940, com a criação do Vegan Institute. E hoje tem até um dia dedicado ao suicídio, ao veganismo, o dia 1º de novembro, o Vegan Day. O veganismo não é apenas uma dieta, é também uma filosofia de vida em que não se consome nada de origem animal. Bolsa de couro? Sapato de couro? Durável? Não pode. Na minha opinião, é mais uma religião, mais uma terapia da nova era que faz você viver alienado e, pior, te deixa burro. Se você assistiu ao vídeo anterior, onde eu falo da nova era, o veganismo combina muito bem com aquele quarto pilar da americanização das filosofias orientais, do hinduísmo, do budismo, que chegaram nos Estados Unidos nos anos 60, se espalharam e agora virou essa epidemia de ignorância. O vegetarianismo foi mencionado pela primeira vez pelo filósofo grego Pitágoras de Samos por volta do ano 500 a.C. E seguidores do budismo, do hinduísmo e do jainismo também defendiam o vegetarianismo, acreditando que os humanos não deviam causar dor aos outros animais. O estilo de vida sem carne nunca pegou no Ocidente e apareceu durante modinhas de saúde e reavivamentos religiosos. O Ephrata Cloister, uma seita que surgiu na Pensilvânia em 1732, defendia o vegetarianismo e o celibato. A primeira sociedade vegetariana foi formada em 1847 na Inglaterra e 3 anos depois foi fundada a American Vegetarian Society. Um dos fundadores, um cara chamado Graham, o fundador dos biscoitos Graham, era um cara da igreja presbiteriana e os seus seguidores, chamados Grahamites, obedeciam às suas instruções para uma vida plena com vegetarianismo, temperança, abstinência e banhos frequentes. Em novembro de 1944, um marceneiro britânico chamado Donald Watson falou que, como os vegetarianos comiam laticínios, ele ia criar um novo termo chamado vegano para diferenciar das pessoas que não comiam laticínios e ovos. Nessa época, a tuberculose havia sido encontrada em 40% das vacas leiteiras na Grã-Bretanha. E esse cara, o Watson, usou isso a seu favor, alegando que o estilo de vida vegano protegia as pessoas de alimentos contaminados. Watson morreu em 2005, aos 95 anos, e o veganismo é hoje uma indústria que movimenta 13 bilhões de dólares anualmente. E quais os argumentos que os veganos usam para serem veganos? Qual a motivação que os leva a colocar a própria saúde e a própria vida em risco em nome de uma crença? Veganos em geral usam 3 grandes argumentos. O primeiro é o nutricional, dizendo que carne faz mal à saúde humana. O segundo é o do meio ambiente, dizendo que vaca peida, o metano faz mal para o meio ambiente e que o gado desertifica o solo. E o terceiro grande argumento, que para mim é o pior de todos, é o da ética. Ai, eu não quero participar dessa matança de animais. Se alguém tem que morrer para eu viver, então eu não quero mais viver. Não quero mais comer. Portanto, a vida da vaca vale mais que a sua vida. Colega, se a vida da vaca vale mais que a sua vida humana, você não devia nem estar aqui. Se o homem da caverna pensasse assim, não existiria humanidade. Mas se não existisse humanidade, também não existiria Elon Musk, até que seria uma boa ideia. Eu não sou nutricionista, eu sou farmacêutica. Eu não sei nada de dieta e nunca tirei nenhuma classe de alimentos da minha dieta, muito menos por um tempo prolongado. Minha especialidade é drogas. Se bem que, comparando com a dieta vegana, é tipo droga. A pessoa vai vendo que vai ficando sem energia, que vai emagrecendo, não consegue raciocinar direito, não tem tesão, mas mesmo assim não come a carne. Parece vício em droga, não parece? Mas vício em droga, a pessoa pode até se conscientizar, mas ela não consegue parar. Já o vício no veganismo, a pessoa vê os resultados negativos, mas escolhe seguir a crença. Ela escolhe continuar se matando. Então vamos falar desses argumentos? Nutrição. Quem falou que carne é ruim para você?
Pergunte isso para qualquer vegano e ele não vai conseguir te dizer. Ele vai falar que carne causa câncer e carne causa mais infartos e doenças do coração. Nada disso está provado, o que faz mal e todo mundo sabe são embutidos. Agora, a carne do boizinho aqui do Colorado, isso é informação errada. A carne é um superalimento que contém, além da terrível e assustadora energia da morte, energia é a capacidade de gerar trabalho. E é apenas isso que energia é. Volta. A carne tem proteína, vitamina B12, ferro, zinco, ômega 3, ferro M e vitamina K. Peixe cru é ainda a maior fonte de DHA, uma gordura super importante para o funcionamento do seu cérebro. Ai, mas não quero, tia, prefiro ser hippie burro. Tudo bem, vai ser hippie burro, meu filho. Quais as consequências disso, de uma dieta que fica faltando nutrientes e de um organismo que não recebe adequadamente nutrição? Um organismo que funciona pela metade. Depende de cada organismo. As pessoas são diferentes. O corpo humano é uma máquina maravilhosa que evoluiu nesses milhões de anos para chegar até aqui, para manter a vida. Então, o seu corpo, ele se adapta. Mas será que o seu corpo se adapta da mesma forma que o corpo dela se adapta? A pessoa vira vegana. Nos primeiros meses, ela se sente ótima. Fala, nossa, tô bombando. Tô me sentindo super bem. Claro, comi um monte de merda antes, agora tá comendo uma alimentação decente. Normal, né? Mas depois de 2 ou 3 anos, a vitamina B12 vai faltar. Vai acusar deficiência. Se você for no médico, né? Senão você nunca nem vai ficar sabendo. E aí você, muito esperto, vai fazer o quê? Vai tomar suplemento. E aí estão falando que o suplemento oral de B12 não tem a mesma efetividade do suplemento intravenoso. Injeção de B12 tem que ser na veia. E tem quem hoje já esteja testando suplementos de farmácia e falando, olha, vocês estão comprando um bagulho que não tem nada disso aqui dentro. Então, a coisa que está sendo vendida não é nem a coisa que está sendo comprada, ou ainda o suplemento está deteriorado, sendo vendido estragado dentro da caixinha. E aí você vai tomar e além de não suplementar a vitamina que você não come, você vai ganhar uma nova toxina. Isso é a nova seleção natural. Adultos capazes de entender a realidade, que escolhem não se vacinar e não se nutrir, são o novo tipo de seleção natural. A gente tá aqui olhando. Eu não aguento, então eu preciso falar. Obrigada por ouvir. Mande o vídeo para o seu amigo vegano. Além da falta de energia, da dificuldade de pensar com clareza, doenças hormonais, doenças autoimunes e complicações do trato gastrointestinal estão entre os principais problemas encontrados no veganismo de longo prazo. Ai, quanto que é esse longo prazo, tia? Depende de cada um. Casos ainda mais graves podem levar a psicose e outras doenças mentais. Com o cérebro, amiguinho, não se brinca. Dê ao seu cérebro os nutrientes que ele precisa. Coma ovo, coma peixe, coma carne e coma também os vegetais. Mas não coma muitos vegetais, porque a gente não tem enzimas para digerir esse monte de fibra que você tá enfiando e vai sair pelo seu cu. Aliás, dica de ouro, se você come muita fibra, por favor, beba muita água. Muito bem, primeiro argumento derrubado. Ser vegano não é mais saudável. Isso é mentira. Nenhuma dieta restrita é saudável. Coma aquilo que os seus ancestrais comiam. Não coma processados, não elimine nenhuma classe de alimentos. Não leve o seu corpo ao estresse contínuo. Sobrevivência é igual investimento financeiro. Aquele que diversifica tem mais chances de sucesso. Segundo argumento dos veganos é o meio ambiente. O metano das vacas é o maior poluente do nosso ar. Argumento falso, desbancado com essa imagem aí. O metano é responsável só por 2%, quem polui mesmo é o setor de transportes. É avião, é navio, é ônibus, caminhão.
Você pode ser adorador dos unicórnios e escolher viver uma vida não tão ótima, fora do seu estado ótimo. Uma vida meia boca, com um pau que levanta meia bomba, com uma alimentação toda deficiente e carente, com um cérebro que não consegue completar as ideias. Você pode viver assim. Aliás, as pessoas vivem desnutridas. Elas sobrevivem. Mas não é isso que eu quero pra mim. Eu que escolho o que eu vou comer. Eu que faço minha própria comida. Eu que cuido da minha saúde. Eu quero fornecer para o meu organismo condições ótimas para que todos os meus órgãos tenham condições de operar no estado ótimo. Eu quero me nutrir da melhor maneira que eu puder me nutrir. E acho que todo ser humano deveria buscar o mesmo. E o terceiro argumento, para mim o mais hipócrita de todos, é a ética, a defesa dos direitos dos animais. A crueldade. Coitadinho do franguinho, do boizinho, da vaquinha. Eu não quero ser responsável por essa matança. Eu não quero fazer parte dessa cadeia que mata para sobreviver. Se alguém tem que morrer para eu viver, então eu não quero mais viver. Não quero mais comer. A história da humanidade envolve a caça, a pesca e a coleta. Os seus ancestrais tiveram o cérebro aumentado porque eles comeram carne. Não desafie a evolução. Não ache que você vai mudar o seu sistema digestório. Você é apenas burro e vai ficar doente. Ai, mas a gente não vive mais na época das cavernas. Por que a gente tem que continuar com essa crueldade? Amigo, se você não quer comer a carne da JBS, que tá matando pra você, facilitando a sua vida e colocando a carne cortadinha no supermercado, você pode criar o seu próprio gado, você pode criar os seus próprios frangos e matar eles pra comer, porque você precisa da carne pra chegar no seu potencial ótimo. Aceite a realidade e a natureza como elas são. Não existe cadeia alimentar sem sangue. E não existe funcionamento ótimo do organismo sem nutrição apropriada. E além disso, esse argumento é escroto e sem ética, porque para estar lutando pelos direitos dos animais, você deve achar que os direitos humanos já estão beleza, né? Só ontem morreram 23 crianças lá em Gaza. Você tá lutando por elas? Veganismo é um movimento sem ética nenhuma, de jovens brancos, ricos, privilegiados e alienados, que muito geralmente vivem em fantasias da nova era. E que agora também, por escolha própria, são também deficientes mentais. Saia da fantasia da crendice e da religião. Coma aquilo que te fornece mais energia. Ética é você tratar o seu corpo primeiro, com o melhor que você puder. Ética é garantir que você tem um cérebro funcionando em 100% da sua capacidade, exercendo 100% do seu potencial. Desinformação e dietas restritas levam a desequilíbrios e, no limite, levam à sua própria morte. Um suicídio lento que dá sinais o tempo inteiro. É isso aí, espero que você tenha aprendido alguma coisa hoje. Faça o seu check-up anual, faça exercícios regulares, coma a sua carne e coma peixe cru e faça uso responsável das drogas.